Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, Pai, nós nos agradecemos pela vida. Agradecemos, Mestre Jesus, por estar sempre conosco, nos amparando, nos conduzindo, auxiliando. E sim, nesta noite, Pai, felizes por podermos mais uma vez aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles, nos despedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sinta a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite a todos. Boa noite já aqui para Cleus Oliveira, Leni Souza, Bárbara Santana Neri, boa noite a vocês que já estão conosco, boa noite a todos aqueles que também estão chegando. Estamos iniciando mais uma semana, esperando que o final de semana tenha sido bom para todos vocês. Semana especial, porque é semana do Natal, vão ser 2 semanas especiais, né? Como a gente bem sabe. Semana que vem já é o início de um novo ano e vamos então cumprimentando, né, também a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, que está sempre conosco, né, Ivana? Um grande abraço para você, para todos vocês, todos os amigos que ficamos juntos e que continuamos juntos por mais um ano e mais um ano vem aí com novos desafios para todos nós, claro, mas sempre com muita vontade de superar e absolver, confiando, claro, nos desígnios celestiais de nosso Pai, na nossa vida, no nosso caminho. Então agradecemos a presença de vocês, damos boas-vindas, eu e Célia, resfriados ainda, fomos para o pronto-socorro, fomos medicados, agora tomando antibiótico, então aquelas coisas, né? Uma gripe bem forte, e que atrapalha um pouco, deixa a gente muito indisposto mesmo, né, para sugar energia nossa, mas estamos batalhando, estamos sim combatendo e vamos em frente, e estamos presentes aqui para mais uma vez falarmos do Evangelho, para mais uma vez falarmos de Joana de Ângeles, que está sempre procurando nos auxiliar com as suas orientações. Então, amigos, o Evangelho de hoje nós vamos falar sobre a nova era. Nova era, está então no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, e na sequência, Joana de Ângeles, no capítulo 55 do livro Celeiro de Bênçãos, vai falar sobre a dinâmica da ação positiva. É o que precisamos ter, positividade, com muito critério, com muita razão, com muito discernimento, com muito respeito, claro, também pelos direitos dos outros, que têm os mesmos direitos que nós. Pois é. Vamos ver então que nos fala o Evangelho sobre nova era. Falamos sobre Cristo, falamos sobre ciência e espiritismo, sobre Moisés, e vamos falar sobre a nova era, então, que se iniciou com a vinda, né, de nosso querido Mestre Jesus. E a mensagem é de um espírito israelita, de Mulhouse, 1861. Vamos lá. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus ditados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia lhe limitavam o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos
que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de um outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar ao inimigo. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sobre o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e mesmo sobre e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador moral mais puro e mais foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra, e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas? Não. Elas têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, e Jesus continuou a obra, e o Espiritismo a arrematará. O Espírito israelita. Quando se fala muito, ao ler esse texto, especialmente quando se está tanto assim como eu estou, vem, a tosse vem. Então um pouquinho de água, também uma lágrima que escorre pela circunstância, respirar um pouco, e é isso. Nós tivemos então pelo texto, como nós que acabamos de ver, todo o histórico da vinda, da noção de Deus, das suas aceitação, e a importância para todos nós de sua presença, de se fazer conhecer e de ser reconhecido como Pai absoluto e Criador de todos nós. É claro que a evolução humana, assim como a evolução de todos os seres vivos, ela é devagar, ela é paulatina, porque não existe um milagre, digamos assim, que vai fazer com que tenhamos o conhecimento do universo de um dia para o outro. Até o momento não conhecemos nada, vamos dizer, praticamente nada de tudo aquilo que é importante para nós sabermos, especialmente no que tange a quê? A nossa própria religiosidade, aquilo que nós estamos esperando, da vida, por que nós estamos aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui,
enfim, uma série de circunstâncias que falam ao nosso coração quando o assunto é religião. Mas esse assunto de religião, e nós sabemos muito bem disso, ele é um assunto até polêmico, porque existem muitas religiões trazidas por diferentes personalidades, com diferentes, vamos dizer assim, pontos de vista, mas todas elas, de uma maneira geral, convergem para um mesmo ponto, que é o amor, que é o reconhecimento de Deus, que é o reconhecimento de uma entidade superior, a qual todos nós devemos prestar, sim, o nosso louvor pela nossa própria existência, não é? Então, meus queridos amigos, a religiosidade é algo que precisamos, sim, estudar, precisamos conhecer, que precisamos aceitá-la de coração. Os conhecimentos, as explicações precisam ser aceitos de uma maneira que não deixe dúvida sobre aquilo que está nos trazendo a vida, ou nos dando uma perspectiva de vida mais ampla, mais feliz até, para saber que estamos batalhando para cumprir o nosso papel, cumprir aquilo que até, claro, que nosso Pai espera de cada um de nós. Não é? Temos sim muito a caminhar, mas o histórico que nós vimos realmente foi esse. Os povos primitivos, eles louvavam aos deuses por holocausto, matavam animais, às vezes até seres humanos, e ainda hoje, se nós bobearmos, ainda existe, claro, por aí, infelizmente. Mas a evolução foi tirando essa coisa material, transformando aos poucos, que assim ocorre, para a questão espiritual. Não é necessário mais fazer-se nenhum tipo de holocausto, de assassinar, matar animais, esse tipo de coisa, porque o sacrifício que nós fazemos é o sacrifício em atenção às leis que nosso Pai deixou, as leis, aquilo tudo que Jesus Cristo nos deixou. Então, espiritualizou-se o louvor. E como que se espiritualizou? Espiritualizou por nossa própria dificuldade, que ainda temos muita, em seguir todos os princípios que Jesus nos deixou. Pedindo que nós exercitemos a cada dia mais e mais a nossa própria virtude. Né? O fato de estarmos vivendo juntos, vivendo dentro da família, a família que nos gerou, a família que construímos, as famílias que vieram depois de nós. Então nós estamos vivendo juntos, mas precisamos crescer também juntos, porque nenhum de nós está isolado, essa que é a grande questão, e não se consegue mesmo viver isolado. Então, essa questão toda se resume nesse nosso relacionamento, como estamos nos relacionando, como estamos nos auxiliando, como estamos sendo também auxiliados, né? Abrindo o nosso coração para a própria humildade que é necessária, reconhecer que tantas vezes precisamos, mas muitas vezes ficamos, como a gente pode assim dizer, nas nossas. Né? O amor de nosso Pai por nós, ele é imenso, ele é incomensurável. Precisamos reconhecer isso e trazer um pouco desse amor para dentro de nós, mas não retê-lo como nossa propriedade, mas sim redistribuirmos, fazermos uma distribuição, porque nosso Pai está distribuindo a todo instante bênçãos para todos nós. Mas nós precisamos retribuir também fazendo a nossa parte no auxílio, fazendo a nossa parte sendo pacientes, sendo tolerantes, sendo indulgentes, sendo caridosos, né? Sendo solidários, fraternos, enfim, há tantas e tantas virtudes que todos nós precisamos trabalhar. Essa é uma realidade da qual nenhum de nós consegue fugir, não tem como esconder. Né? Seja a religião que for, todas elas reconhecem o ser superior, cada um à sua maneira. Agora, como não reconhecer que Deus, na sua sabedoria absoluta, mesmo qualquer religião, alguém louvando alguma coisa, sabe que no fundo é a Ele, reconhecendo a Ele como o Criador de tudo que existe, nosso próprio Criador. Né? Então, traz-nos aqui, no texto do Evangelho de hoje, essa nova era,
a era em que estamos e vamos caminhando para a nossa espiritualização. Porque o nosso espírito não vai ficar eternamente aqui neste planeta, encarnando, desencarnando, indo e vindo. Até porque o planeta tem um tempo de vida, assim como nós fisicamente temos, porque nós aqui que nos vemos somos matéria, habitamos em lugares de matéria, estamos circundados por matéria, que é o ar, né? Mas nosso espírito independe da matéria. E ele sim é eterno. Esse mundo foi criado, ele não existia. Assim como ele foi criado, ele também vai chegar o tempo em que ele vai se desintegrar, como também é o nosso tempo de vida. Mas que saibamos bem usar nosso tempo de vida, observando aquilo tudo que nosso querido Mestre nos trouxe, que é tão importante para cada um de nós em nossas vidas, especialmente, basicamente, nas relações entre nós. Relembrando, né? Quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento, o que ele disse? Maior mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, sua alma, seu espírito. E o segundo maior, ama o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus parece fácil, né? Falar, eu amo a Deus, eu louvo a Deus, eu agradeço todo dia, todo instante, tudo que me acontece, mesmo as coisas boas e mesmo as coisas ruins, sim, estou louvando o Criador. Mas, qual é o segundo maior mandamento? Ama o próximo como a ti mesmo. Se nós não conseguimos, né, amar ao próximo na sua acepção, pelo menos entender o próximo, procurar aceitar as diferenças, esse tipo de coisa toda, como estamos louvando a Deus se o que Deus quer para todos os seus filhos é que eles se entendam e vivam muito bem e cresçam se auxiliando? Não é isso que cada um de nós quer para nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos netos? Pois é, Deus quer isso para nós também. E como que ficam dentro de cada família quando os filhos começam a digladiar, a brigar entre si, por qualquer motivo que for? Como ficam os pais? Então, a convivência, o progresso, a evolução depende de cada um de nós, daquilo que nós fazemos diariamente, né? Não nos esqueçamos que faltamos, erramos. Nosso mestre disse, sim, erram por pensamentos, palavras e ações, uma na sequência da outra. Então, que os pais nos auxiliem nessa nossa caminhada complicada, tanto quanto difícil, mas plenamente superável por nossos próprios esforços, né? Vamos ver, temos uns recadinhos aqui. Eu estou aqui com o celular, deixa eu dar uma corridinha aqui. Vou dar um abraço para vocês. Olá, Bárbara Santana Nélia, Ivana Santa Rosa, né? Que nós já falamos, vamos ver se sobe aqui. Leni Souza também, abençoada semana, grande abraço. Sarinha Mendes, grande abraço. A Leoni Pereira, também aqui conosco. Vamos ver aqui, Alessandra Branco, RDO Neves, Deus abençoe sempre a todos nós, com certeza. Também aqui, ó, José, Renato de Souza, Jesus Abreu, Lene Souza, Lúcia Celim, vejamos, o nosso querido Barros Maurício, aquele abraço, Leone Pereira, aqui pula, essa aqui é tão complicadinho, né? O dedo no celular, porque o meu notebook está com um probleminha aqui Mas vamos aqui, deixa eu ver, a Micael também, vamos dar um grande abraço, Carlos Aragão, vamos ver se o recadinho aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir o recadinho, aqui, a Lene Souza, vamos para a oração de encerramento no próximo encontro, o Senhor retorna, não tem problema, estamos firmes, agradeço, viu? Então, queridos amigos, após o Evangelho, vamos ver que Joana de Ângeles nos fala, olha aqui, dinâmica da ação positiva. Ação positiva, né? Reconhecer nossas dificuldades, reconhecer a soberania absoluta do Pai e reconhecer que nós precisamos, cada um de nós, melhorar. Ninguém está tão bonzinho que não precise melhorar. Todos nós, mesmo aqueles que se julgam, aquela expressão popular, o último pacotinho da bolacha, a última bolacha do pacotinho, né? Já por pensar assim, precisa melhorar muito.
Vamos ver então o que diz Joana de Ângeles, no capítulo 55, vou ler mais devagar, né? Diz o seguinte: dinâmica da ação positiva. As dores que então experimentas, poderias tê-las evitado. A carga de amargura que agora te pesa em demasia, deverias tê-la impedido no começo. O ônus de inquietação, ora volumoso, resulta da invigilância a que te permitiste. Os problemas complexos deste momento estariam em outra expressão quase nula, se houvesse refletido antes. A enfermidade constritora agasalhou-se a pouco e pouco, graças à tua negligência. O desalinho íntimo não irrompeu de surpresa, mesmo assim permitiste que ele se assenhoreasse das tuas forças. Naturalmente, se fazem mister novos investimentos de energia edificante e renovador entusiasmo, para que consigas desalojar esses hóspedes, malgrado os benefícios que podem propiciar-te, se te resolveres aceitá-los com a necessária lucidez mental e equilíbrio emocional. Qualquer mal aparente que nos atormenta, podemos transformá-lo em bem atuante, se o quisermos. A moeda que corrompe é a mesma que conduz vidas, conforme a direção que lhe seja dada. O cautério que salva o órgão afetado danifica e mata as células que atinge. Todas as coisas que nos acontecem podem mudar de rumo conforme a receptividade que lhes propiciemos. Assim, não te detenhas no muro das lamentações, inconsequentes, ou no peitoril da janela, em contemplação parasitária das ocorrências da vida. O dinamismo do Evangelho é convite a reajustamento imediato de atitudes e renovação sadia de hábitos. Recorda a expressão do leproso aflito que buscou Jesus. Senhor, dissera, se quiseres. E como o Rabi o quis, restituiu-lhe a saúde e ensejou-lhe a paz. Esforça-te, e animado pelo enobrecido espírito do querer, supera óbices e constrições, começando ou recomeçando as lutas em que te encontras, empenhado no sentido de lograres a felicidade intransferível que te espera. É Joana de Ângeles falando para nós hoje. E veja que ela fala para nós, o texto dela vem ali até, sim, consoante com aquilo que nós vimos no Evangelho, quando o Evangelho nos trouxe hoje, né, dentro do primeiro capítulo, esse é o último item, que nós vimos o item 9, falando sobre a nova era, sobre uma nova mentalidade, uma nova oportunidade, uma imensa oportunidade, que está sendo dada a todos nós de nós progredirmos, de nós olharmos um pouco para dentro de nós e reconhecermos onde estamos falhando. E todos nós temos condição de fazer isso, porque essa análise é uma análise absolutamente pessoal. Não há aquela necessidade de falar para um, falar para outro, porque eu sou assim, porque eu fiz aquilo, porque é algo pessoal em análise à situação atual de cada um de nós. Onde foi que eu errei? E eu errei. Onde foi que nós erramos? E nós erramos. Mas onde é agora que nós podemos melhorar? Que atitude podemos melhorar? Vim muito tempo errado, eu vim, mas agora eu quero, eu preciso, eu tenho que melhorar. Como foi dito ali na Nova Era, no princípio, eram sacrifícios de louvor, materiais, pombos, carneiros, até pessoas. Não é? Espiritualizou-se, ou seja, trouxe para nós a responsabilidade íntima e pessoal de melhoria de nós mesmos, que é o que Joana de Ângeles está falando aqui. Então, Joana de Ângeles funciona como se fosse o complemento do próprio Evangelho de hoje, para que nós, sim, analisemos nossas dificuldades e sejamos ativos naquilo que podemos melhorar.
E naquilo, claro, que podemos auxiliar aos outros também melhorar, como também podemos receber auxílio de outros para melhorarmos. Se não for apenas se não for um auxílio, né, vocal, de falar, de chegar, mas muitas vezes nós aprendemos pela observação. Aquilo que nos toca, aquilo que é interessante, que é bom para cada um de nós e que nós podemos trabalhar para realizarmos o mesmo plano ou termos as mesmas atitudes. Uma vez que, claro, também reconheçamos que temos atitudes muito ruins, atitudes complicadas, e às vezes atitudes que não auxiliam em nada o relacionamento, e muito menos auxiliam nossa própria evolução espiritual. Porque evoluímos espiritualmente, como resultado dessa evolução, vem aquele sentimento de paz que é tão difícil de encontrar. Quando estamos evoluindo, quando estamos, sim, valorizando os bons sentimentos, as boas virtudes, e também, claro, reconhecendo que cada um de nós está em uma época evolutiva diferente, porque somos espíritos diferentes, todos nós estamos em épocas diferentes. Existe acima de mim uma infinidade de espíritos muito mais evoluídos. Existe ao meu lado uma infinidade de irmãos trabalhando para a evolução. Mas também, infelizmente, existem aqueles que não querem evoluir de jeito nenhum. Né? Vamos orar por todos, por aqueles que estão melhores, para que nos auxiliem, por aqueles que estão ao nosso lado, caminhando ao mesmo lado, ao mesmo padrão, para que aprendamos uns com os outros, e por aqueles nossos irmãos que são dadas oportunidades, mas não querem melhorar. E, infelizmente, sabemos que terão consequências bem ruins, porque a evolução existe e nosso Pai quer que evoluamos, como qualquer pai quer que seu filho evolua. Não é? Então, amigos, hoje o tema do nosso encontro foi exatamente esse, um novo tempo, uma nova era, um tempo onde todas as responsabilidades estão em nossas mãos. Nas mãos de cada um de nós, pela análise íntima de nós, de como somos, do que esperamos, do que fizemos, do que podemos ainda fazer, e o mais para corrigir erros eventuais que tivemos e muitos ainda nessa própria encarnação. É uma mensagem extremamente otimista. Otimista por quê? Porque nosso Pai simplesmente acredita em cada um de nós. E está aí ao nosso lado, sempre, sempre caminhando, nosso querido Mestre Jesus, que está desde o princípio dos nossos tempos de planeta por aqui. Que nosso Pai, né, nos abençoe e agradecemos imensamente a eles por ser tão Pai. Embora saibamos que muitas vezes mereçamos uns belos puxões de orelha. Mas é isso. E aqui vamos então cumprimentando também os aniversariantes do dia. Aqui aniversário perto do Natal, olha só, hein? Vamos ver então hoje, olha aqui a Laís Ramos, um abraço para a Laís. Também a Sônia Elofiego, Tamires Veiga, Marco Moraes, Fernando Dias, Jailson Cordeiro, Vânia Souza. Felizes hoje, aniversariando, amanhã, véspera de Natal, olha aí. A Lúcia Oliveira, Paulo Antunes, o Carlos Júnior Vilarinho de Carvalho, Martim Lopes, Manuel Dantas, Ângela Pinheiro da Silva. Nossos cumprimentos a todos vocês, aquele abraço, né, carinhoso, coração a coração, pedindo as bênçãos do Pai, como sempre, e que sim, transformem dificuldades em oportunidades de progresso. E semeando boas sementes, porque colheita vem, não tem jeito, ela é obrigatória. Então, semeiem luz e colham caminho aberto à frente. Grande abraço para todos vocês e todos nós. Pois é, amigos queridos, então, uma aguinha, né, para refrescar, já deu uma melhorada. Muito bem, chegamos então no nosso encerramento do nosso encontro de hoje, na nossa querida antevéspera de Natal, dia 23, e o Natal chegando, né, todos com os preparativos, mas acima de tudo que nos preparemos psiquicamente, mentalmente, emocionalmente para esse tão importante dia, no que nós vamos celebrar, vamos louvar a chegada de nosso Mestre Jesus, que é então celebrado agora no dia 25. E que tenhamos a paz necessária, suficiente, para transmitirmos a todos aqueles
que nós conhecemos, aqueles que estão próximos a nós, e ao mesmo tempo possamos transmitir vibracionalmente, fluidicamente essa paz, esse amor, distribuindo, né, pelo universo para que todos possam se beneficiar, assim como também nós nos beneficiamos de tantas vibrações boas, positivas que são emanadas neste dia. Né? Que Deus nos abençoe. Mas temos irmãos que precisam de auxílio, que precisam sim de recomendações, de preces e pedidos ao Pai, né, para que possam se fortalecer na caminhada, muitas vezes com problemas de origem física, muitas vezes de origem emocional, psíquica, enfim, os mais diferentes problemas que acabam prejudicando a caminhada. Vamos orar, e vocês também mentalizem todos aqueles que vocês querem, né, levar até o Pai o seu nome e pedindo de coração uma recuperação, um auxílio. Vamos orar então por Alírio Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Teócio Mendes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolúcio, Vanini Nicolúcio, Miliana Saldanha, Elane Pironi, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Bastos, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, querido Maurício Barros, Carla Alvarenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Barrichello, Maria Aparecida Braga, Helena Santana Santos, Gabriela Luiz Miller. E vamos orar também pelo Alcides Vivione, orar também pela minha irmã Tercília Antonella, orar por todos nós, filhos de Deus, necessitados de bênção, de fortalecimento, de muita luz, de muito equilíbrio em nossas vidas. Né? Vamos levar esses pedidos então ao nosso Pai. E no início da melodia vamos tranquilizar corpo e mente, abrir assim nossos corações e unir nossas vibrações amorosas, positivas. Vamos lá então? Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos mais uma vez em Seu nome, Pai, vos agradecendo, vos louvando, agradecendo a Mestre Jesus por estar sempre conosco, nos auxiliando em nossa caminhada. E juntos, Pai, estamos felizes por estarmos juntos e podendo assim abrir nosso coração, levar até vós nosso louvor, levar até vós também nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo suas bênçãos sobre todos nós, sobre todos os seus filhos neste mundo, nesse universo. Abençoando assim, Pai, todos os aniversariantes felizes destes dias, abençoando tantos e tantos pais que acolhem seus filhos, que vêm ao mundo, abençoando nossos entes queridos, familiares e amigos que já não estão mais conosco, seguindo sua caminhada no plano espiritual, assim como tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias, cumprindo aqui sua caminhada. Abençoa a todos, abençoa, fortalece, Pai, a todos esses que aqui demos os nomes, fortalecendo a todos aqueles que mentalizamos, fortalecendo nossa companheira Ivonete Quirino também. E Pai, nossas famílias que sejam abençoadas por vós, para que sim possam resgatar tantas pendências que norteia e que junta todos nós em famílias segundo os seus desígnios. Abençoa, Pai, seus filhos todos espalhados pelo mundo, seus filhos muitas vezes em grande sofrimento e tantas vezes causados por nós mesmos, por nossa ignorância e por nossa ganância.
por nosso egoísmo, vaidade, presunção. Características ruins que precisamos eliminar de nossos corações. Auxilia-nos nessa caminhada. Auxilia também a todos os nossos irmãos que estão à procura do abençoado trabalho, aqueles que têm seu trabalho e aqueles que nos dão o trabalho sejam também abençoados. Abençoa nossas casas de oração, onde seus filhos se reúnem para vos louvar, para vos agradecer de todos os credos, para que vão se reunir nesse dia 25, dia 24, louvando e amando cada vez mais a figura iluminada, presente para todos nós, nosso querido Mestre Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa também todos os jovens, crianças, esses que estão vindo ao mundo, adolescentes à procura do caminho, mas que esse caminho seja permeado pelo amor, pelo respeito, pela solidariedade, fraternidade, pela paciência, pelo perdão, pela tolerância e indulgência, para que juntos possamos recuperar também esse mundo que já tanto prejudicamos e que nos cobra uma solução. Abençoa esta água que aqui temos, Pai. Esta água que tanto já maltratamos, esta água que é fundamental a todos os seus filhos encarnados. Assim, Pai, levamos a vós esta prece e juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai, livra-nos de todos os males. E que assim seja, e que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita seja sempre conosco, com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Teus bálsamos celestiais, Pai, cruzem este universo e nos tragam suas bênçãos, harmonizando nossos corpos físicos, nosso corpo espiritual, nossa mente. Que sejamos harmonizados e assim harmonizemos nossos lares, onde quer que formos, levando o seu amor, levando a sua paz. Por isso abençoa também nossos anjos guardiães, os bons espíritos e todos os nossos irmãos tão necessitados por andarem em caminhos tão errôneos em sua caminhada. Traga-os de volta ao caminho do bem, do amor, da paz, amado Pai. Fortalece-os. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, por toda a eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, amigos queridos, vamos agradecendo a todos vocês, a nossa antevéspera do Natal, agradecer pela companhia, pela presença, pela força, pela dedicação, pela persistência em estarmos juntos todo esse tempo. E especialmente agora, nesses dias que antecedem o Natal, na antevéspera do Natal, eu e Célia queremos agradecer muito a vocês, podendo atendê-los naquilo que vocês nos pedem. Então vocês nos permitam que entremos em seus lares, eu e Célia, vibracionalmente, fluidicamente, amorosamente, entremos em seus lares e abracemos a todos vocês naquele abraço, coração a coração, coração junto a coração, levando e recebendo a paz, levando e recebendo o amor que nosso querido Mestre sempre, sempre nos manda, sem falar nas bênçãos celestiais, de nosso Pai, que está sempre nos olhando, com um olhar amoroso, caridoso, sabendo quanto somos ainda difíceis, quanto somos ainda cabeça dura, mas sempre nos dando oportunidades. Então, eu e Célia agradecemos muito vocês, as vibrações, agradecemos os abraços que vocês também nos mandam e desejamos um maravilhoso, um Feliz Natal para vocês, para suas famílias, para todos vocês juntos, que se abracem carinhosamente, amorosamente, liberem o amor que está no coração de vocês, eventuais mágoas, rusgas, iras, deixem para lá, porque é o dia de nosso querido Jesus. E Ele que sofreu mais do que todos nós e deixou tudo de lado e pediu ao Pai para nos perdoar. Se Ele, na sua majestade absoluta, pede ao Pai para nos perdoar depois de ter sido crucificado, quem somos nós
para negarmos um perdão, às vezes por mais difícil que tenha sido, por mais que nos tenha machucado. E isso acontece muito, que ainda estamos em aprendizado e aprendendo devagar. Também porque assim queremos, não é? Então, recebam sim abraço meu, abraço da Célia. Desejamos uma noite maravilhosa para vocês. Estaremos de volta no dia de Natal. Quarta-feira, no mesmo horário. Vocês já felizes também de tanto amor recebido, doado, tanta luz recebida, paz, saúde. E deixamos o abraço, nosso abraço para todos vocês, desejando, como sempre, com muito carinho, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, iluminando seus lares, abrindo seus lares e seus corações à chegada do menino, do pequeno menino que se tornou grande, exatamente para que nós nos tornemos grandes e cheguemos cheguemos perto dele e o abracemos à sua altura. Grande abraço para todos vocês, beijo a nós, meio da Célia, aquele abraço coração a coração, e que a paz do Senhor sempre, sempre esteja com vocês, esteja conosco. E um Feliz Natal, Natal de paz, de amor, de muita luz. E até quarta-feira. Tchau. E todos muito bem.